Queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Obrigado por ter chegado até o nosso canal, Reino Sacerdotal. E o propósito desse canal é justamente trazer enriquecimento e edificação ao corpo de Cristo. Então eu espero que esse canal seja uma porta, né, de edificação para muitos. É o que eu espero, é o que eu desejo. Então, se inscreva aí no nosso canal, né, dê um like se você gostou, para que incentive a cada dia mais a gente trazer não só mensagens, mas estudos que vise justamente edificar o corpo de Cristo. Né? Estamos nos tempos do fim e a necessidade de a gente levar palavras que edifiquem o corpo de Cristo. Só há uma igreja, não existe várias igrejas, existe uma igreja de Cristo. Cristo só tem uma igreja e nós somos parte desse corpo. Então, cada um trazendo aquilo que edifica vai trazer justamente a elevação e o crescimento do corpo. Há um texto que está lá em João 5, e é a cura do paralítico, e é algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está escrito assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim já há muito tempo, perguntou àquele paralítico: queres ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ponha no tanque. E quando eu vou até a água, e quando ela é agitada, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem se viu curado, tomou o leito para se andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, o que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Deixa eu dizer algo que é muito importante para os irmãos. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia não é só letra. Aliás, é uma coisa que o povo de Deus precisa entender muito bem. Escritura é uma coisa, a palavra de Deus é outra. A Escritura é isso aqui, ó. É Bíblia. Bíblia é letra. Escritura. Jesus faz justamente diferenciação entre a Escritura e a palavra de Deus. Jesus diz assim: examinai a Escritura, porque constais tem nela a vida eterna. Mas também o próprio Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas viverá o homem de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, palavra de Deus tem a ver com o que Deus fala, tem a ver com o pensamento que ele tem agora a seu respeito, ao meu respeito, em relação ao mundo, em relação às nações. É o que Deus pensa. É o último pensamento de Deus. Nós precisamos entender isso. Isso está bem claro nas Escrituras. Está bem claro na Bíblia.
Há uma diferenciação. Quando Jesus discorreu as Escrituras para aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, e quando ele discorria as Escrituras, e depois no partir do pão, onde ele some, e aí os próprios discípulos disseram, por acaso não ardia o nosso coração quando ele discorria as Escrituras? Ou seja, Jesus discorria justamente todos os profetas, bem como a lei e os salmos. Então ele fez, discorreu as Escrituras para ali, mas ele é a palavra. A gente precisa entender uma coisa que é muito importante para a gente sair da ignorância. O povo de Deus não pode ser ignorante. É uma coisa muito importante. Há um analfabetismo muito grande nos nossos dias. E a gente precisa tirar esse analfabetismo do nosso meio. Escritura é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Então, hoje, eu quero trazer alguns princípios para os irmãos, e eu sei que é através da Escritura, é através da Bíblia que nós vamos acessar a palavra de Deus. Por trás da letra existem princípios e que a gente precisa extrair esses princípios e aplicar esses princípios na vida da igreja, na nossa vida pessoalmente, não somente na individualidade, como também na coletividade. Esse é o propósito que nós nos propusemos no nosso coração. Então, há alguns princípios que são muito importantes que a gente precisa tirar. Por exemplo, aqui tem um princípio muito importante aqui nesse texto. Jesus, a Bíblia diz, olha o que o texto diz, passado essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Essa festa aqui era a festa do Tabernáculos. E ali existia justamente a porta das ovelhas. E ali havia uma multidão de enfermos, gente doente, enfermos, pessoas paraplégicos, tetraplégicos, cegos. Havia todo tipo de enfermidade ali. Era um pavilhão e havia muita gente. E havia justamente uma crendice, no sentido de que um anjo, de tempo em tempo, ia ali e revolvia as águas. E aí o primeiro que entrava ali era sarado. E a Bíblia diz que Jesus vai até aquele lugar. E sabe que ali tem um homem que está 38 anos enfermo. 38 anos enfermo. E Jesus sabia que ele estava ali já esse tempo. E a Bíblia diz que Jesus diz para ele, quer ser curado? Ele argumentou, não, Senhor, eu não tenho ninguém, na hora que a água é agitada, eu vou até lá e outro desce antes de mim. E Jesus diz, toma teu leito e anda. E Jesus cura e sai dali. A grande pergunta que se faz, por que Jesus vai a um lugar que tem um monte de enfermo e só cura um? Aí eu pergunto, isso não é só a história da Bíblia. O que Deus em Cristo quer nos ensinar? Que existem alguns princípios. São princípios de Deus que existem aí. E nós, como igreja, precisamos saber o que Deus está querendo nos ensinar. Por que Jesus vai onde tem cegos, tem ressecados, tem doentes, tem gente paralítica, tem um monte de gente ali doente. E ele só cura um. Aí eu pergunto, se eu e você chegar lá e cura todo mundo, mas Jesus não, Jesus só vai curar um. E por quê? E alguém pode assim, porque ele não é bom? Porque ele não queria curar? Jesus não faz o que é bom, ele faz o que é preciso. E é isso que a gente precisa entender. São verdades que nós precisamos entender. Hoje há uma ignorância muito grande e a gente precisa tirar essa ignorância no meio do povo. Há princípios de Deus para nós. E nós precisamos entender isso. Eu quero falar algumas coisas que são importantes, que são ferramentas de Deus. São por trás dessa letra aqui, por trás do escrito, você tem princípios, você tem ferramentas. E eu digo ferramentas tecnológicas para esses tempos. Ferramentas que Deus quer usar. São princípios de Deus para as nossas vidas, que servem como estratégia e estratégia profética para esse tempo atual. É isso que nós precisamos entender. Então, esse milagre no tanque de Betesda, existem modelos, existe estratégia dentro dessa passagem bíblica, tipologia, analogia, existem muitas coisas e são ferramentas para os dias atuais. Então, essas coisas são muito importantes
para nós. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é fresca, ela é uma palavra precisa para esse tempo, para esse momento. Então, eu costumo dizer que a revelação fresca não cancela o entendimento. Eu digo sempre que há algo processual, eu digo sempre que existe um processo em andamento, existem coisas que Deus começa a fazer aqui, mas Ele quer chegar aqui. Ele começa algo pequeno, mas Ele quer chegar lá. Por que a Escritura diz que Jesus entra justamente nesse tanque e cura uma pessoa só? Porque existem coisas que estão inseridas aí dentro e que Deus quer nos levar a isso, levar a esse entendimento. A primeira coisa que a gente precisa entender, o verso 3 diz assim, ó: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, todos esperando numa expectativa, porque havia o entendimento que um anjo descia em certo tempo e agitando a água do tanque, uma vez que era agitada, sarava qualquer pessoa que entrasse. Ou seja, o primeiro que entrasse, e a Bíblia diz que estava ali, ou seja, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos. Então, há uma multidão de enfermos. A Bíblia diz que havia ali um monte de gente necessitada, mas Jesus só fala com um. Veja, Jesus só fala com um. Tinha um monte de gente enferma, mas Jesus só fala com um. Só um só. E aí, esse um vai produzir um princípio. Esse princípio que Jesus quer nos ensinar. Por que que Jesus só fala com um? E é isso que a gente precisa entender. Então, vou aplicar algumas coisas e aí vocês vão tirar a lição. O verso 10 diz o texto: por isso disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Veja, há um outro princípio aí, é o princípio da religião. A religião não aceita. Olha a religiosidade aí nesse contexto. A religião não aceita. Jesus entra naquele ambiente, cura, fala com um só, e a religião não aceita. Olha um princípio que está querendo trazer para nós. Olha o princípio. Uma outra coisa que é importante, a gente tem que tirar todo o religiosismo. Deus é soberano, Ele é Senhor absoluto. E Ele entra no lugar e fala com um, e só cura um, porque Ele é Deus. Aí no nosso conceito, é princípio, a gente precisa entender que Jesus está nos ensinando princípios de Deus, que Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele sabia que aquele homem estava há 38 anos ali, mas Ele quer nos ensinar, não a cura do enfermo, mas Ele quer ensinar princípios de como Deus age, e como Deus está agindo, e como Deus quer agir na igreja. Então existem princípios que são tecnologia, são ferramentas proféticas de Deus, são revelações, são palavras frescas de Deus para nós nesses dias. A igreja tem que entender isso. Isso é muito importante. Então, não é apenas uma historinha, é princípios de Deus para nós. Veja que eu insisto em bater sempre na palavra princípios. Princípios que servem para a igreja, princípios que servem para a minha vida no cotidiano, princípios que servem para o meu ministério, que servem para a família, são princípios. São princípios de Deus, que é para a vida, serve para todo sentido da vida. Então são esses princípios que estão aqui dentro. Então, o coxo fica curado, só ele é curado. E aí a Bíblia diz que o coxo desaparece. A Bíblia diz que havia uma festa.
A primeira festa que foi feita foi a Páscoa. Depois foi o Pentecoste. E tabernáculo, ele só foi estabelecido na Terra Prometida. Veja que a Bíblia está num contexto da festa. Veja, passadas essas coisas, havia uma festa. É um princípio que a gente tem que entender, não é só a cura. Havia uma festa. O enfermo é curado no contexto da festa. É isso que a gente tem que entender. A primeira festa foi no Egito, que foi a Páscoa. A Páscoa libertou. Já a segunda festa, que é o Pentecostes, foi feita no deserto. Mas a terceira festa, e a festa áurea, foi feita já em Canaã, que é tabernáculos. Existe total de 7 festas no calendário. Você tem Páscoa, depois você tem o ázimo, que é logo a seguir, você tem primícias, por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. Depois você tem o Pentecoste. Depois você tem trombetas. Você tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação. E você tem o tabernáculo. Então você tem 7 festas no calendário. Aí nós precisamos entender por que Jesus cura nessa festa. Essa festa aqui é tabernáculo. Há um princípio em tabernáculo. E a gente precisa tirar esse tabernáculo. Das 7 festas que eu falei, vamos lá, 7 festas. Nós temos Páscoa, nós temos o ázimo, nós temos primícia, nós temos Pentecoste, nós temos trombeta, nós temos o dia da expiação e nós temos tabernáculo. Aí eu pergunto, aonde que Jesus está dentro do contexto das 7 festas? Porque ele cumpriu a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o pão sem fermento. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a primícia dos que dormem. Significa que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, não morre mais. Então ele é a primícia dos que dormem. Ele é o Pentecoste. E a Bíblia diz que os primeiros frutos, aí se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo o dia de Pentecoste, o que foi dado? O Espírito Santo. Então, olha só, depois de Pentecoste tem trombeta. E o que é trombeta na Bíblia? Trombeta é vozes. Deus está falando. Tocai a trombeta em Sião. Lembra disso? Está lá em Joel. Tocai a trombeta em Sião. Isso é voz. Deus está falando. Então, queridos, a primeira festa foi celebrada no Egito. A segunda festa, que é Pentecoste, foi celebrada possivelmente no deserto. Mas tabernáculo foi só celebrado justamente na Terra Prometida. São princípios que a gente precisa entender. Que servem para Israel, serve para a igreja. Então precisamos entender quais são os princípios aí. Por exemplo, para a igreja hoje. A igreja celebrou Páscoa. Né? Celebramos Páscoa. Né? Jesus é o Cordeiro Pascual. Pentecoste, nós tivemos a reforma protestante com Lutero, mas a igreja ainda não celebrou o tabernáculo. São princípios. Nós tivemos um movimento da Rua Azusa, o grande avivamento de Wesley, tantas coisas que tivemos ao longo da história. Movimento pentecostal, cura, mas a igreja ainda não celebra tabernáculo. Aqui, ó. Essa festa aqui é tabernáculo. Passada estas coisas, havia uma festa do judeu e Jesus subiu para Jerusalém. Essa festa aqui é tabernáculo. E tabernáculo vai trazer um tempo de revelação. Há tempo de cura, passamos o momento da Páscoa, né? Vivemos Cristo, a morte de Cristo, essas coisas todas. Veio o Pentecoste trouxe o movimento, o batismo com o Espírito Santo, mas a igreja está deixando de celebrar
das três, a maior delas, que é tabernáculo. Jesus, das três, cumpriu duas. Na Páscoa ele é o Cordeiro Pascual. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em Pentecostes ele doa o Espírito Santo. São os primeiros frutos. E ali nós vemos 120 no cenáculo ali e o Espírito Santo cumprindo o dia de Pentecostes. E tabernáculo? Tabernáculo não se cumpriu. Páscoa, ele é profeta. Pentecoste, ele é o nosso sumo sacerdote dos bens futuros. Está lá em Hebreus. Mas tabernáculo, ele é o rei que volta. É o rei que está voltando. E a igreja não celebra tabernáculo. A igreja está presa em Pentecoste. E até hoje a igreja não celebra tabernáculo. Eu não estou falando uma igreja aqui, outra igreja ali. A igreja no geral, eu estou falando de uma igreja só. A igreja no geral, a igreja de Jesus, não celebra tabernáculo. Eu quero dizer, tabernáculo traz aflição. Tabernáculo traz mover. Tabernáculo traz unção fresca. É coisa que Deus está falando aqui agora. Porque quando você sinaliza tabernáculo traz justamente uma pujança interior. Você traz aflição. A palavra de tabernáculo é sucote, que vem de sucar, que é de cabana, que os judeus saíam justamente das suas casas e iam habitar 7 dias nas sucais, que eram feitos de galhos pesados. Tudo isso é profético. É tempo da igreja se voltar para si, é tempo de a igreja rever, é tempo de sinalizar no reino do Espírito e dizer, vem Jesus. Vem Jesus é tabernáculo. É a única festa não cumprida ainda. Eu falei das 7, mas repetindo de novo. Você tem Páscoa, você tem ázimo, você tem primícia, você tem Pentecostes, você tem trombeta, você tem o Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia da expiação. O Yom Kippur era quando Arão ele entrava justamente no Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue do Cordeiro Imaculado e derramava na base do propiciatório. Só que o povo ficava tudo nas suas sucá. O que é sucá? Cabana. Eles ficavam tudo na cabana esperando Arão voltar. Porque se Arão não voltasse, o pecado não era perdoado. Mas se Arão voltasse, os pecados foram perdoados. E aí vinha celebrar tabernáculo. É profético isso, igreja. É profético. É algo profético. Por que nós ainda pecamos? Lá em Daniel capítulo 7, né? Capítulo 7, quando Deus revela a Daniel o propósito, quando o Gabriel traz a revelação, 7 coisas foram dadas ali. Fazer cessar a transgressão, dar fim à iniquidade, cessar o pecado, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o Santo dos Santos. Olha aí, ungir o Santo dos Santos. E aí, quando ungia o Santo dos Santos, quem que vinha? Vinha justamente a festa do tabernáculo, que representa o milênio. Ô, queridos, é tempo da igreja despertar. Então, esse texto aqui está trazendo uma revelação para nós. Por que 38 anos? Se você for analisar, está lá no livro de Deuteronômio, que foi durante 38 anos que Israel deu volta. 38 anos. E justamente esse paralítico tem 38 anos. E Jesus entra para falar com ele. 38 anos significa que terminou o deserto, vai entrar na terra prometida. O que Jesus está ensinando aqui? Usando justamente esse paralítico que acabou o deserto dele. E agora ele entra numa outra esfera. Ele agora passa a ter uma outra
uma outra função, ele tem um outro foco. A cama que carregava ele, agora ele carrega a cama. Vira o jogo. Jesus está ensinando princípios para mim e você. E é justamente no contexto da festa. Então, tem princípios de Deus aí. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, nós precisamos entrar justamente na dimensão da festa. Porque as pessoas esquecem a festa. Mas o texto está dizendo aqui, ó, passado essas coisas, havia uma festa do judeu e Jesus subiu para Jerusalém. Subiu para Jerusalém. E aí, ele vai para Betesda, para o tanque de Betesda, para curar justamente uma pessoa só. E curando essa pessoa só, ele produz um princípio. E esse princípio é para ensinar a igreja. Tabernáculo. É onde a gente precisa entrar justamente na Sucá. Porque ele está preparando para ungir o Santo dos Santos. E quando ele acaba de ungir, ele vai aparecer e trazer justamente a festa do tabernáculo. E nós precisamos sinalizar no reino do Espírito. A igreja não pode ser criança. Existem 3 níveis na Bíblia. João fala sobre isso. Filhinhos, criança pequena, jovens e pais. Vai lá em João, na epístola de João, lá você vai ver. Ele falando, filhinhos. Aí ele vai dizer jovens, ele vai dizer pais. Para os filhinhos, ele vai dizer, os vossos pecados são perdoados. Para jovem, ele vai dizer, jovens, Deus vos chamou porque sois fortes e tem vencido o maligno. Mas pais, ele diz assim, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Olha a dimensão, cada um tem sua dimensão. Para criança em Cristo é uma palavra, para jovem é outro, mas para pais, outro. Então, queridos, que Deus possa abençoar, trazer edificação para a igreja. Isso é apenas parte, né? Tem um campo aí pela frente, a partir dos nossos próximos vídeos, a gente vai dar continuidade para aprofundar. É tempo de alimento sólido, é tempo de a igreja crescer. Às vezes eu vejo gente com 20, 30 anos na igreja, mas são bebês espirituais. É tempo de crescer. Há uma ignorância hoje. A Bíblia diz, meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. Não é conhecimento bíblico não, tá, irmão? Em parte até é, mas conhecimento de Deus. Porque tem gente que tem muito conhecimento de Bíblia. Conhece a Bíblia, os 1189 capítulos, os 33.731 versículos. Mais de 3 milhões de palavras tem aqui. Conhece os 39 livros do Velho, os 27 do Novo. Conhece os Pentateucos, conhece o livro histórico, poético, profético, conhece os livros biográficos do Novo Testamento, o livro histórico, as 13 cartas paulinas, as cartas universais e conhece o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Conhece tudo. Eu não conheço nada, conheço um pouco apenas. Mas a Bíblia me ensina que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Há um processo em andamento. Deus quer que você cresça. A igreja de Jesus, escute bem, para encerrar, a igreja de Jesus é a noiva, é a esposa dele. A igreja é a noiva de Jesus. Ela é esposa, mas ela precisa chegar à estatura de varão perfeito. Interessante, né? Ela é a noiva, ela é a esposa, ela é a mulher de Jesus, mas ela precisa chegar à estatura de varão perfeito. Ela precisa chegar à maturidade. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Espero que edifique cada um de vocês. Amém.